Um dos problemas mais antigos da filosofia e da ciência foi a aura humana. Uma emanação, um corpo energético, um fluido, algo a mais que as pessoas teriam ou deveriam ter, características pessoais, personalidade, saúde, etc. Um problema milenar que até o advento da eletrônica foi tratado apenas em nível de ocultismo, em nível de esoterismo e em nível de ciências não de laboratório. Eis que a psicotrônica, um dos ramos modernos da eletrônica e psicologia, a psicotrônica veio trazer meios para se obter fotografias da aura humana. E aqui está de novo entre nós o nosso amigo Gonçalves Dias, que na semana passada provocou um enorme impacto na televisão paulista, pelo menos não brasileira, porque nós não chegamos até Brasília e nem Rio de Janeiro, como seria aconselhável chegar. Um impacto muito grande, porque ele trouxe ao programa Inteligência, que ora se inicia aqui no Canal 11, ele trouxe um aparelho de procedência norte-americana para exatamente delinear o contorno da aura. Algo que até há pouco tempo só ficava na dependência da vidência das pessoas bem dotadas. Não é, Gonçalves? Certo. Flávio, antes de mais nada, eu queria agradecer, sinceramente, o convite formulado por você para a minha vinda a seu programa. E também agradecer a uma pessoa que estimo bastante, é a minha esposa e minha filha, que lutam arduamente nas pesquisas, perdem sono, são sofredoras que nem eu, mas não são corintianas. E aos telespectadores, principalmente das zonas do ABC, que hoje de manhã cedinho, às 7 horas da manhã, já estavam telefonando para meu escritório. Quer dizer que o programa é muito ouvido no ABC, hein? Demasiadamente ouvido. Inclusive, eu soube que existem pessoas que deixaram de trabalhar hoje à noite para assistir esse programa, porque interessam-se mesmo pelos aparelhos e interessam pela questão da aura humana. Agora, nós tudo faremos em benefício de uma só causa: dar bem-estar à coletividade. Sim. E à humanidade dentro da medida do nosso possível. Nós também não podemos fazer mágica. Mas o Auramite, por exemplo, é um aparelho de bastante utilidade. Ele serve para detectar, que seria este, serve para detectar a aura humana, o contorno da força. Vou segurar porque você tem o microfone. O contorno da força em volta do corpo. Serve também para detectar minérios, serve para detectar a verdade. Vamos admitir 3 pessoas numa sala, uma delas coloca a mão num objeto que não pode ser mexido. Um aparelho, você detectando, sabe das 3 pessoas que se negam a dizer a verdade, quem colocou a mão na peça. Sim. Então, ele é o verdadeiro soro da verdade, e contra ele ninguém pode ir. Gonçalves, esse aparelho vindo dos Estados Unidos, esse aqui que temos em mãos, que você trouxe já no programa da semana passada e hoje outra vez, o fato dos americanos estarem fabricando, isso é patenteado nos Estados Unidos? Quer dizer que por trás de uma patente está uma investigação científica. Mas nós temos também o registro dessa patente aqui. Aqui? Claro. Bom, e se existe, o telespectador deve saber uma coisa muito importante. Nos Estados Unidos e outros países assim, altamente civilizados, quando um instrumento, isso aqui é um instrumento de medida, não é? Quando um instrumento é patenteado, eles pressupõem que uma exaustiva fase de investigação científica e de discussão, claro, foi já vencida. Então, porque muita gente, naturalmente, o Gonçalves, à primeira vista, poder, através de um aparelho como este, que não é muito sofisticado, não é? Claro.
simples. Medir algo que era absolutamente misterioso e até então, mais misterioso que o pavão que lá por aí, não é? Mas hoje não há mais mistério. Não há mais pavões misteriosos. Bom, aliás, o Flávio, com licença, existe uma outra vantagem com esse aparelho. Sim. A prevenção contra a doença. Sim, porque a aura registra... Claro, quando ela começa a enfraquecer numa parte do corpo, automaticamente aquela parte vai ser afetada por um mal qualquer. Quer dizer, na sua experiência detectar... já com centenas de pessoas, você, ao detectar a aura, ao configurar a aura de uma pessoa que tivesse, por exemplo, um defeito de nascença na bacia. Ela acusa. Uma pessoa que tivesse com lesões renais. Ela acusa. E a diferenciação entre os paranormais e os não paranormais também? Acusa. As pessoas paranormais, em geral, a aura é excelente, muito grande. Ela excede a medida normal, que é de 7 centímetros, mais ou menos. 7 centímetros. O contorno do corpo todo. Em geral é 7 centímetros, é a base comum. Mas a pessoa paranormal, ela tem naturalmente 10, 12, 15, 20 centímetros, 30 às vezes. Como lá, na Rua Banibas, medimos uma pessoa que tinha uns 3 metros de aura. Que ia até a porta, você viu ontem? Eu até fiquei espantado, mas como essa aura é tão grande assim? Essa foi a máxima que você mediu até agora? Não, já medi uma maior. Qual foi a maior que 7 metros. 7 metros? Embora pareça a conta de mentiroso, mas eu posso lhe provar. Mas a frontal ou caudal ou posterior? Não, tanto de asas como de contorno, ela dava 7 metros. 7 metros. A terceira visão, ela dava 16 metros. A terceira visão você mede ao nível de quê? Ao nível da distância que poderá desenvolver a mente da pessoa. Então, uma pessoa que tem uma terceira visão com uma distância tremenda dessa, tem possibilidades inúmeras na vida. Portanto, eu gostaria de ter uma visão dessa, mas não tem. A minha é assim pequenininha. Quanto? 7 centímetros? 7 milímetros? Deve ser 2 milímetros. Ô Gonçalo, e quanto à diferença entre as crianças e os adultos quanto à aura? Flávio, existe, a diferença é enorme. Não, digo na sua experiência de laboratório, né, com esse aparelho. Eu sei, a diferença da criança para o adulto é o seguinte: a criança deve ter no máximo 3 centímetros de aura. Uma criança normal, de desenvolvimento normal, ela tem 3 centímetros. Mas ocorrem, como ontem a menina Vilma, ela tem 12 centímetros de aura. Então ela tem aura demais. Pode dar para alguém que não tem, né? Entende? Mas o normal é 3 centímetros em contorno. E a visão deve ser mais ou menos, na criança, mais ou menos 12 a 13 centímetros. Não pode passar disso. E a partir de que idade, na sua experiência, essa aura vai murchando? Não, a aura, eu acredito, não chegamos a esse ponto, mas eu acredito que a aura, ela não se diminui. Pelo contrário, ela se esvai, mas lentamente. Se esvai, Quer dizer que de um ancião, um macróbio de 90 anos... Pode ter uma aura de 20 centímetros. Pode acontecer. Aliás, houve uma discussão, que eu não gostei de tomar parte disso, dois senhores, não quero nem declinar a profissão liberal deles, aliás, de alta projeção, discutindo. Um tinha 87 ou 90 anos, e o outro com 36 anos, formado há pouco tempo. Sim. Uma pessoa excelente. A aura do moço tinha 7 centímetros, e a aura do ancião tinha umas 16, 17 centímetros mais ou menos, era bem maior do que ele. Então vira o rapaz, essa grande pessoa, diz: não é possível, Gonçalves, não admito que um homem com essa idade tenha uma aura maior que a minha. E a minha inteligência? Eu disse: meu filho, o que eu posso fazer? Ele disse: não, eu quero uma aura maior para mim. Eu disse: eu sou Deus, só Deus pode ter uma aura maior, eu não posso. Ele estava pensando que a aura é um fruto de um desenvolvimento natural da pessoa. Justo, muito lógico. Agora outra coisa, Gonçalves, em relação ao alcance, muita gente me perguntou, muita gente nos telefonou, nos procurou, aquelas afirmações que você fez, muito cautelosas e prudentes, e está certo, a respeito da aplicação dessa técnica de configurar a áurea nas crianças em idade escolar. Que aplicação teria isso?
Não, aí nós teríamos duas aplicações, que seria do aurameter e da pirâmide. No caso, não só no caso do aurameter. Não, o aurameter poderia medir a visão da criança e até que ponto poderia se desenvolver a intelectualidade daquela criança, enfim, o psico daquela criança, até onde poderia chegar. Mas, para reforçar, nós teríamos que usar a força da pirâmide. Nós estamos aqui, telespectadores, no estúdio com diversas pessoas que acolheram ao convite feito no programa passado. Devem ser telespectadores nossos que nos vieram honrar com a sua presença aqui. E após o intervalo que virá logo aí, eu vou pedir aos senhores e às senhoras que encaminhem diretamente aqui perguntas ao Gonçalves a respeito do problema da aura e desse instrumento aqui. Ô, Gonçalves, outra coisa importante que me perguntaram. Pois sim. Pediram que você esclarecesse mais em termos mais acessíveis, porque muita gente não sabe o que é aura. Aliás, muita gente fala áurea. Outros dizem alma. E não é alma, não é áurea nem nada, é aura. Aura. Hoje, agora há pouco, por exemplo, uma pessoa chegou e disse: professor Gonçalves, o senhor pode medir a minha alma? Pois é, eu vi até o ano passado num programa de televisão desses quilométricos e milionários, eu vi alguém dizendo que já estava medindo a alma. É claro. Então isso deve ter doído na alma dos teólogos, né? Claro. E dos padres. A alma vai além da... Não pode medir a alma, telespectador, isso só que está medindo um corpo bioplásmico, está medindo um fenômeno natural que naturalmente serve como um verdadeiro exame de fundo de olho. Você sabe que quando os primeiros médicos começaram a aplicar o método do fundo do olho, do fundo da retina, o que é hoje um método padrão de medicina, muitos colegas acharam graça, porque o que tinha a ver o fundo do olho com o intestino, com o fígado, não é? Mas hoje é uma coisa corriqueira, de maneira que daqui a pouco a sua aura vai ficar... Gonçalves, outra coisa aqui importante. Me perguntaram muito sobre a relação entre o instrumento em si, esse que você nos trouxe, é americano de origem, e a configuração da aura. Sabemos que é uma patente e que é evidentemente coberta por um segredo de fabricação que não é seu, mas dos proprietários norte-americanos. Aliás, é o Cox, né? O Cox e o Hieronymus. Eles têm também outras máquinas, por exemplo. O Hieronymus tem a máquina que cura e mata à distância. Parece mentira, mas é verdade, porque eu já testei essa máquina. Então ela trabalha com um negativo de uma fotografia. Ela mata um câncer a 400 quilômetros de distância. Isso é a experiência que eles fizeram, né? Experiências feitas lá, nos Estados Unidos. Eles estiveram há poucos meses aqui em São Paulo, né? Estiveram. Uma praga, por exemplo, a praga que dá numa fazenda, eu não conheço bem as pragas, mas vamos admitir, ferrugem. Sim. Você tira uma fotografia da fazenda de avião, tira uma fotografia da fazenda, pega aquele negativo, coloca dentro da máquina, ele em comutação com uma pirâmide, extermina a praga em 48 horas, toda a praga da fazenda. Ora, para os nossos cafezais, para as nossas lavouras, é um espetáculo. Sim, claro. Mas existe um segredo de uma discussão tremenda sobre isso. Sim, claro, evidentemente, nós entramos num período histórico em que essas posições todas vão ser revistas, não é? Claro. Porque senão vamos ficar aí a ver navios e o desenvolvimento do mundo vai nos ultrapassar. Eu sei, por exemplo, que na Colômbia, o governo da Colômbia usa fotografias Kirlian, como esta da mão que foi mostrada no começo do programa, fotografias Kirlian, fotografias elétricas de folhas de cafezais. Porque a bioeletricidade da folha reflete o estado biológico do vegetal. Então, um mês ou 15 dias antes de se instalar uma virose, e portanto com calamitosas consequências para a lavoura e portanto para as divisas nacionais, porque o país vive do café, lá, em parte aqui. Para evitar isso, eles fazem a fotografia Kirlian das folhas periodicamente.